Olá! A Comissão de Assuntos Sociais do Senado promoveu uma audiência pública para discutir a regulamentação da telemedicina no Brasil. Como isso muda a realidade médica do país, os atendimentos à população? Sobre isso, a gente conversa agora no programa Argumento com o senador Nelsinho Trade. É dele a iniciativa desse debate, ele que além de parlamentar, é médico. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. A gente pensa telemedicina, a gente pensa naquele médico num lugar, o paciente em outro e no meio dos dois uma máquina. Por que isso precisa de uma regulamentação? Bom, primeiro, é um prazer estar aqui de novo nesse programa tão ilustrativo que informa tão bem a população. Esse é um assunto que, como qualquer outro na seara médica, tem que ser regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina abriu uma resolução para poder regulamentar a telemedicina ou medicina digital ou medicina à distância, no início do ano. Isso gerou uma polêmica tão forte que o Conselho se viu na obrigação de dar um passo para trás, tirou a resolução que estava regulamentando essa questão e abriu um canal para poder debater, ouvir as críticas, as sugestões, no sentido de enriquecer essa proposta. Então, qual é a polêmica, senador? Vamos lá. O que pode substituir o contato físico da relação médico-paciente? Essa é a grande indagação. Eu, como médico, posso dar o seguinte testemunho. Muitas vezes, pela sensibilidade de um exame físico, de um exame clínico, pelo olhar de um paciente, a gente chega num diagnóstico. A gente aprende na faculdade que a clínica que o paciente apresenta, ou seja, os sintomas que ele tem, sempre é soberano. Está acima de qualquer outra investigação. Porém, o aspecto que tem que se observar é o seguinte: o advento da comunicação através da logística da internet fez com que a praticidade de relacionamento, de contato entre um e outro ser, ela é cada vez mais forte e evidente. Por exemplo, nós estamos falando aqui, centenas de milhares de pessoas estão nos acompanhando em locais mais diferentes desse país continental que é o Brasil. Nós temos que usar esse benefício tecnológico a favor da saúde. Senador, olha, já está chegando até falar em telemedicina, em telecomunicação do programa aqui, está chegando o nosso internauta perguntando para o senhor, a Carla, o atendimento remoto aos pacientes pode levar a aumento de erros médicos? Pois é, para tanto precisa de uma regulamentação, que é o que está sendo conduzida pelo Conselho Federal de Medicina, sob a supervisão da Associação Médica Brasileira, o termo não é bem supervisão, mas com a colaboração da Associação Médica Brasileira, e nós abrimos esse canal de debate aqui no Senado da República, porque eu penso que é um assunto que não tem mais volta. Se você observar em outros países mais desenvolvidos do mundo, já está a todo vapor essa questão da medicina digital. E as vantagens podem incluir, inclusive, diminuição de gap de médico em uma região que não tem, ele pode atender de outro lugar, Com certeza, não é isso? A vantagem é o seguinte, você que está aí no interior e que tem um sinal de internet que possa haver uma comunicação e não tem um médico especialista em tireoide, alguém pode avaliar esse paciente de um centro mais desenvolvido, de um centro urbano que tenha um especialista, avaliando os exames e, num plano mais para frente, quando isso evoluir mais, avaliando o próprio paciente. Hoje em dia já se tem aparelhos que eu faço
um exame físico na sua garganta e essa imagem é transmitida para uma central que está o outro médico para poder ver. Então, na prática, o especialista, que nem sempre está disponível ali numa localidade do interior, fica à disposição, em vez de eu ter que pagar para pegar um transporte e ir até esse lugar para ouvir esse especialista, por televisão, por telechamada, a gente conversa. Perfeitamente. E outra coisa, que já está acontecendo esse avanço, as cirurgias robóticas. Muitas das cirurgias, por exemplo, de câncer de próstata, hoje em dia são feitas por robô. É lógico que é com a condução de um ser humano atrás, manejando aquilo tudo. Mas os índices de complicações caíram drasticamente e o sucesso da recuperação e da cirurgia também são mais evidentes. Olha só, Sandra Moura comenta para o senhor aqui, participando do programa pelo Facebook. Se pessoalmente os médicos quase não olham para o paciente, imagina pela internet. A gente tem esse relato com muita frequência de consultas médicas muito rápidas e aí com pouco contato físico. Mas, por exemplo, tem uma pessoa que precisa de um atendimento ou de uma avaliação de um especialista no interior do Maranhão e não tem condição de pegar uma condução para ir até a capital. E lá se tem a disponibilidade de pegar o exame que essa pessoa fez e mandar pela internet para algum médico avaliar. Isso não seria bom? Não seria menos oneroso? Geraria menos despesa? E essa pessoa vai ter uma orientação. Senador, e no caso, o senhor mencionou essa cirurgia feita hipoteticamente à distância. Um médico em algum lugar manipulando um robô em outro lugar operando esse paciente. Se ocorre um erro, uma complicação, alguma coisa. Para isso, está tendo essa regulamentação. Então, se pensando em todos esses senões, para que, numa condição como essa, tenha a presença de um profissional cirurgião capacitado, perto desse paciente ou na mesma sala, para poder socorrer diante de uma intercorrência. Uma coisa eu posso afirmar para todos, depois que eu ouvi os especialistas nessa audiência pública, deu para a gente constatar que nós, brasileiros, estamos muito atrasados nessa questão. Eu mesmo vou procurar, no início do ano que entra, visitar alguns locais que tenham em estágio mais avançado a medicina digital. Inclusive, a informação que eu tive é que menos de uma dezena de faculdades de medicina no Brasil tem essa cadeira para poder ensinar os alunos. É uma outra grande pergunta, uma vez permitido, quem treina esse médico para lidar com esse tipo de diagnóstico? Para você ver como está sendo levado realmente a sério. A Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina já admitiram a possibilidade de se inserir no hall das especialidades médicas a medicina digital. Então, vai ser ensinada, vai ser treinada por médicos que já detêm algum conhecimento para os estudantes que vêm. Brasil que é um pouco diferente da ideia de a gente imaginar um aplicativo ou um robô dando diagnóstico sozinho, não é? Que é uma outra tendência que se fala por aí. A gente tem um aplicativo, você coloca seus dados. Uma coisa que já acontece hoje, vamos dizer, você faz um exame especializado de uma tomografia ou de uma ressonância magnética no Mato Grosso do Sul. O resultado do seu exame vai pela internet lá para São Paulo, num centro especializado que tem médicos que olham o seu exame e dão o laudo. Então, isso já está acontecendo. O que precisa fazer? Regulamentar. Por quê? Com isso vai diminuir a chance de erros, já tem convênios de forma apressada e inadvertida, vendendo esse produto nos seus planos de saúde. Porque, estrito rigor, ainda não pode. Não pode. Por quê? A gente sabe que isso já está disseminado. Eu mesmo, como médico, recebo no meu celular mensagens de pacientes que tiveram no meu consultório. Eu pedi o exame, dá para você dar uma olhadinha no resultado do meu exame? O que você acha que pode ser? Que remédio que eu tenho que tomar? Para evitar o retorno,
para a praticidade do dia a dia fazer com que a gente possa resolver isso logo. Então, essas questões precisam ser definitivamente esclarecidas e organizadas para se evitar problemas. Eu vou lhe fazer uma última perguntinha, porque o nosso programa já está chegando ao fim. O senhor mencionou aqui o papel do Conselho Federal de Medicina nessa regulamentação e como o senhor trouxe esse tema para dentro da Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Qual o papel que o Senado, o Congresso, podem ter nessa discussão? Bom, todos nós sabemos que nós, senadores, uma das nossas obrigações aqui é organizar as leis para serem cumpridas. Esse é um assunto novo, é um assunto que está super avançado em Israel, nos Estados Unidos, e a gente precisa ver a modelagem que lá foi colocado para a gente poder adequar à realidade de um país como o nosso, que é grande, que é super continental e que carece de especialistas médicos em diferentes regiões do Brasil. Um dos princípios do Sistema Único de Saúde, o SUS, qual é? Universalidade. O SUS tem que abrigar um universo do qual ele está disponível. E para isso, o avanço tecnológico de hoje é fundamental. Senador, muito obrigado por essa conversa. Nós vamos acompanhar os muitos debates que ainda vão ocorrer sobre esse tema que o senhor vai trazendo aqui para nós. Nós conversamos neste programa com o senador Nelsinho Trade. Ele é autor de uma iniciativa para uma audiência pública que aconteceu na Comissão de Assuntos Sociais do Senado para discutir a regulamentação da telemedicina. E a você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Se você quiser rever este ou outros programas da TV Senado, você pode entrar na nossa página na internet, o endereço aparece aí na sua tela, ou no YouTube, o endereço também está aparecendo, no instantinho, agora. Se você preferir, pode usar o telefone 0800 61 2211, ligação gratuita de qualquer lugar do Brasil. A você que nos acompanhou ao vivo pelo Facebook, mais uma vez, muito obrigada pela companhia, especialmente para você que mandou aqui suas perguntas. Se você não acompanhou a gente ao vivo pelo Facebook, vai lá na nossa página, curte. Da próxima vez, você manda pergunta para cá também. Mais uma vez, obrigada e até a próxima.